Toda sexta-feira o projeto Meninas em Campo traz uma atleta. Hoje a gente vai estar com a Aline. Oi, Aline, bem-vinda. Tudo bem, Sofia? Obrigada. Super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou contando aqui para o pessoal, enquanto o pessoal está entrando, que toda sexta-feira o projeto Meninas em Campo traz uma atleta para a gente bater um papo bem tranquilo. As meninas mandam dúvidas também, então a gente consegue conhecer um pouquinho mais da realidade, do dia a dia, dos sonhos das atletas convidadas. Então, super obrigada aí por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. É a primeira vez que a gente tem uma goleira. Eu acho que é muito bacana a gente trazer essa perspectiva de goleira. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Meninas em Campo enquanto o pessoal está entrando. E aí a gente começa. Até, Aline, se você tiver alguma dúvida sobre o projeto, fica super à vontade para perguntar. O pessoal já está comentando, olha ela aí, massa demais. Então, o projeto Meninas em Campo é uma iniciativa do Santos e também do Colégio Santa Cruz para trazer meninas de comunidades para jogar bola. Então, trazer meninas para a prática esportiva do futebol, e essa base já conta com mais de 200 meninas, e dessa base também a gente forma a base Sub-17 do Santos. Então é um projeto muito bacana, totalmente gratuito. A gente, de terça e quinta, recebe meninas do projeto social, tem treino de segunda e quarta também, e a gente consegue trabalhar essas meninas para transformarem suas vidas através do esporte. Temos muitas histórias de meninas que, através do projeto social, aí entraram em base de grandes times e hoje constroem carreiras. Então, muito bacana, a Aline está aqui com a gente. Nas últimas lives, a gente teve a Gabi Soares do Santos, a gente teve também a Kathleen Souza e a Fernanda, e hoje aí estamos com a Aline. Bom, deixa eu ver se a gente já começa, a gente está com umas 25 pessoas. Aline, onde você está hoje? Onde você está morando? Eu estou em Tenerife, nas Ilhas Canárias, mas é território espanhol. Ah, então é Espanha. Isso Legal. Bacana. Aline, eu acho que a gente pode começar com você contando um pouco sobre a sua história. Então, como é que foi toda essa questão do futebol, o que te inspirou, com que idade você começou, por que você escolheu ser goleira, essa posição com tanta responsabilidade? Conta pra gente. Legal. Bom, primeiro eu que agradeço, né, esse convite de estar aqui. Eu já seguia o projeto, né, a conta do Instagram. Não sabia muito bem, não sabia muitas informações. Eu seguia porque uma vez eu vi uma postagem, eu gostei e comecei a seguir o trabalho. Mas aí, quando eu fui convidada para fazer a live, eu entrei lá no site do projeto e fiquei, assim, super orgulhosa mesmo e admirada com o trabalho de vocês. Então, para mim, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência e eu espero que a galera curta aí. Então, obrigada. Legal. Obrigada a você. E eu comecei a jogar... eu sou um pouco diferente a minha história das outras goleiras, porque eu não tive aquele lance de começar na linha, aí, sei lá, perna de pau, ou então é alta. Vai se encaminhando pro gol ou para outra posição, né? Vai. Né? Geralmente começa no ataque, aí não dá certo, aí vai pra defesa. Não, eu tô brincando, gente, tô brincando. Respeito por todas as posições. Com certeza. Mas eu sempre gostei do gol. Eu acho que, agora que eu tô falando muito sobre isso, eu acho que tem muito a ver a minha infância. Eu tive exemplos de grandes goleiros, né? Eu sempre amei o futebol, então a época do Marco, né? O Marcão do Palmeiras, o Rogério, mesmo em 94, na Copa do Mundo, quando eu tinha 5 anos, eu lembro até hoje, a minha família inteira reunida, muita gente naquela final e o Tafarel pegando os pênaltis, então acho que aquilo me marcou. Então, assim, eu sempre gostei de jogar no gol. Brinco na linha, me divirto, mas quando a coisa ficar séria, eu vou pro gol. Total. E assim, eu comecei, né, como a maioria das meninas, eu comecei a escolinha com meninos, comecei numa escolinha de futebol. Com 12 anos, foi questão do acaso, eu mudei para... Eu sou do interior de São Paulo, Aguaí, mas eu cresci em Campinas.
e que também é interior, mas é um pouco maior, né? Sim, Então, sim. eu cresci em Campinas e eu mudei, questão da casa, eu mudei para perto do Brinco de Ouro, né? Que é o estádio do Guarani. E na época, eles tinham o projeto Bugrinho, que era uma escolinha de futebol do clube. E para você ver como o futebol feminino era pouco, tinha pouca, ainda menos visibilidade, a gente não sabia muito bem, não ouvia muito a respeito, porque quando eu mudei lá para ao lado do Guarani, eu nem imaginava que tinha um time feminino. Tá me ouvindo? Ah, voltou. Deu uma caída, caiu, parou naquela parte. Eu nem imaginava que tinha um time feminino. Exato. Eu nem imaginava que tinha um time feminino. Então, eu comecei a minha carreira no Guarani no projeto Bugrinho, né, com um monte de meninos. E aí os professores de lá, eles falaram, meu, tem um time feminino aqui, eles vão fazer um teste, Uhum. uma peneira aí, não sei, me passaram a data. E eu lembro, até hoje, tinha muita gente no CT do Guarani fazendo o teste, eu fiquei admirada, porque eu nunca tinha visto Uhum. tantas meninas juntas, né, jogando futebol. Isso eu tinha 12 anos. Então, eu fiquei admiradíssima com aquilo, foi muito legal. Eu passei no teste e entrei no Guarani. Fiquei no Guarani dos 12 aos 18 anos, até quando eu recebi a oportunidade de ir para os Estados Unidos cursar a universidade e jogar lá. Legal. E sempre como goleira, então, Aline? Sempre como goleira. Mesmo no projeto Bugrinho, eu fazia o específico de goleiro. Antes disso, eu comecei na escolinha do Careca, que era do lado da minha casa também, né? Isso foi antes de mudar para perto do Guarani. Uhum. E eu comecei lá e eu sempre fiz o específico de goleiro. Eu Legal. era a única menina. Eu lembro que eu treinava com meninos mais velhos e o meu primeiro professor, o Luiz, e depois o Laércio, que foram no Careca, eles me ensinaram muita coisa. Isso eu tinha 8, 9 anos e já fazia o específico de goleiro. Muito, muito legal, Aline. Que interessante saber dessa história. São poucas as histórias. Eu acho que principalmente. Eu sou de 91, você é de 89, né? A Sim. gente é dessa geração, assim, a gente, aquela época, quando se sonhava em jogar futebol, não existia tanta visibilidade, né? Então, eu acho que poucas foram as meninas que viram isso de fato como um caminho possível de carreira, né? Agora, hoje Exato. em dia, eu acho que existe muita oportunidade. O futebol feminino, claro, todo mundo sabe disso, já está alçando alguns outros voos aí, isso já é visto muito mais como uma possibilidade de carreira para as meninas, e com certeza a gente vai estar colhendo os frutos aí muito em breve, já estamos colhendo, na verdade, né? Já tem jovens talentos aí que estão se destacando absurdamente, trazendo uma base incrível para a seleção. Então, putz, é incrível ouvir esse tipo de história, saber que lá atrás, mesmo ainda pulverizado, existiam algumas oportunidades, você conseguiu aproveitar uma delas e aí conseguiu ir para os Estados Unidos. E esse processo de ir para os Estados Unidos, Aline, foi um olheiro? Como é que foi feita essa ponte para você jogar lá? Então, é muito interessante o que você está falando, porque já me perguntaram, né? Quando você tinha, sei lá, 12, 13 anos, você pensava em ser jogadora profissional? E eu sempre digo, nunca nem passou pela minha cabeça isso, Uhum. porque a gente não tinha exemplos, a gente não sabia que isso poderia ser uma Uma carreira. possibilidade, Exatamente. Uhum. Quando eu entrei no Guarani, no time, é, a gente tinha as categorias sub-13, sub-15, sub-17 e a adulta, né? A adulta mais ou menos. Mas nós jogávamos muito futsal, né? Então eu comecei no futsal. Sim. E quando eu entrei, eu tinha contato com meninas mais velhas do que eu. Inclusive, a Paty, não sei se as pessoas sabem, mas a Paty Nardi, que jogou no Santos e agora é a atual treinadora de goleiro, nós crescemos juntas no Guarani. Eu entrei com 12 anos, acho que 6 meses depois, ou um ano depois, a Paty entrou. E Legal. nós temos a mesma idade. Então, assim,
a gente jogava muito, a nossa categoria jogava categorias mais velhas também. E nessa relação com as meninas mais velhas, a gente começou a ver meninas 8,6, 8,5, que estavam indo para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos. O diretor do Guarani, né, feminino, ele tinha alguns contatos, né, de técnicos brasileiros que trabalhavam em universidades dos Estados Unidos. Então, para mim não era uma novidade mais. Desde uma idade, desde os 12, 13 anos, eu já vi essa possibilidade, né, de ir para os Estados Unidos. Para mim era assim, era o sonho, era o máximo, né? Porque Claro. eu poderia continuar cursando os estudos, né? Cursar uma universidade, porque até hoje a gente escuta os pais dizendo: independente do esporte, você tem que conseguir o estudo, você tem que se formar. E claro, eu também sou da mesma opinião. Sim. Então, para mim foi assim, unir o útil ao agradável. Eu consegui, era a opção perfeita, né? Continuar estudando e continuar jogando. E foi desde cedo eu sabia que era isso que eu queria. Legal. E eu acredito que, tendo essa experiência nos Estados Unidos, eu acho que, pelo menos, principalmente naquela época, né? A gente tá falando aí o quê? São 20 anos atrás? Menos, 18 anos atrás, mais ou menos 2002, provavelmente, que você foi. Que ano que você foi para lá? Não, eu fui 2006. 2006, tá. 14 2006. anos atrás. Então a gente tá falando de 14 anos atrás. Com certeza o trabalho que eles desenvolviam lá com o futebol feminino é um outro tipo de trabalho e talvez até mesmo outro estilo de jogo. Você não acha, Aline? Quando você compara o estilo de jogo do Brasil versus o estilo de jogo dos Estados Unidos, você enxerga a diferença em níveis táticos, técnicos? Como que é isso para você? Olha, bom, primeiro que quando eu cheguei lá, o futebol, a diferença era, eu fiquei muito surpresa, porque a diferença do futebol feminino no Brasil e nos Estados Unidos, mesmo sendo um campeonato universitário, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar aquilo, né? De tão bom, de estruturado, organizado. Começamos pela primeira vez, assim, no futebol de campo, né? A gente começou a aprofundar em questões táticas também. E, por exemplo, na minha posição de goleira, né? Eu sempre fiz escolinha, né? Como eu disse, sempre fiz escolinha, trabalho específico de goleiro no Brasil. Só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me deparei com uma filosofia totalmente diferente. No Brasil, a gente treinava muito o shot stopping, né? Que a gente fala que é a defesa do gol, a defesa da meta. E, então, assim, muito chute, vai buscar a bola de mão trocada, bola baixa, tá? Defendendo o gol. Mas nos Estados Unidos, eles gostaram muito, né, do meu jogo, só que eles levaram o meu jogo daqui lá para cima. Outro nível. Eu aprendi outro nível. Eu aprendi que o goleiro é muito mais do que você defender a meta, defender o gol. Você tem que ser dominante na bola aérea, você tem que ser dominante na distribuição, trabalhar a questão do 1 contra 1, né? Que lá eles são muito bons nisso, e ensinar a tomada de decisão do goleiro. Trabalhar a questão da comunicação. Eles falavam muito sobre isso, né? O goleiro é a última pessoa lá atrás, o último jogador, e quem consegue ver o jogo de frente. Então, a questão da comunicação é super importante para eles. Trabalhar a questão de jogar a linha um pouco mais alta para você ser o sweeper, né? A sobra. Então, assim, eu comecei a desenvolver, cara, umas coisas que eu nunca tinha parado para pensar, sabe? E eu digo, os meus 4 anos lá me transformaram como pessoa e como jogadora. Então, foi assim, a primeira melhor decisão que eu já tomei, sabe? Foi aqui nos Estados Unidos. Foi aí que começou, realmente, acho que expandiu sua visão de possibilidades do quanto aquilo poderia de fato ser uma carreira, né?
Eu acho que Exatamente. ali o terreno naquela época, muito principalmente, era mais fértil para esse tipo de possibilidade de carreira. Agora, você falou das diferenças táticas. E com relação à mentalidade das atletas lá, você enxerga uma diferença de mentalidade, pelo menos daquela época para hoje, em termos de mentalidade, qual que é a diferença que você enxerga, Aline? Olha, a cultura americana ela é diferente, né, da Uhum, brasileira. uhum. E a gente consegue ver isso muito no esporte, porque eles são pessoas extremamente competitivas. Sim. Então, desde uma idade muito jovem, quando lá as meninas começam a jogar com 5 anos, né? Que eles têm os YMCA, que são como se fossem clubes, né, da região que eles moram, que formam equipes de 5, 6 anos de idade. Para mim, isso, quando eu me deparei com isso, foi uma loucura. Muito louco. Porque isso, mesmo até hoje no Brasil, a gente projetos como o de vocês, que é o que a gente precisa, né? Categorias de base para desenvolver o futebol feminino. Lá eles começam com 5 anos de idade. Para mim, isso É maluco. 15 anos atrás era uma loucura. Total. Então, assim, desde muito cedo, eles já têm uma. A cultura americana valoriza muito o esporte. Eles entendem que o esporte agrega muito no indivíduo. Mesmo se ele se tornando um college athlete, né? Um atleta na universidade ou não, ele se tornando um profissional ou não. Isso independente de tudo isso, eles valorizam muito a prática esportiva. Sim. Então, o esporte como uma avenida para conseguir desenvolver outras aptidões, né? Com Então, certeza. isso foi muito legal de ver isso. Eles, por exemplo, o fato de ter o esporte universitário, isso abre um leque muito grande para as pessoas. Porque, se você for ver, só uma pequena parte desses atletas se tornam profissionais. Uma parte ainda menor desses atletas servem à seleção. Então, para eles é assim, o esporte universitário possibilita que muito mais atletas pratiquem o Sim. futebol e outros Tem uma esportes. base maior, né? Exato. E eu acho que é por isso que desde cedo eles são super focados, disciplinados. De verdade, assim, é uma coisa que eu admiro no americano e na cultura deles. Eles são muito proativos e muito disciplinados quando eles querem alguma coisa, quando eles querem cumprir um objetivo, alcançar uma meta. E na universidade não foi diferente. Eu me deparei com atletas que cada uma lá no meu time, cada uma tinha o objetivo de ser o seu melhor, de evoluir todos os dias, né? Uhum. E a gente falava muito no time o conceito de a competitividade tem que ser com você mesma, né? Não adianta sei lá, então eu tô num clube e tem 3 goleiras nesse clube e se o meu objetivo for ser melhor do que as outras 2, eu tô morta, né? Eu não posso ter como base de sucesso ou de objetivo ser melhor do que a pessoa que está ao meu lado. Eu tenho que ser melhor do que eu mesma, todos os dias. É assim que a gente desenvolve. Com certeza. E eu acho que é muito interessante você falar isso, porque principalmente em tempos de quarentena, você não tá do lado do seu concorrente, você tá com você, né? E aí, se você não tiver essa mentalidade de falar, bom, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem, você não treina, porque não tem aquela pessoa lá para você falar, ah, não, mas hoje eu vou trabalhar melhor o meu passe, a minha distribuição de bola, a minha visão de jogo, porque eu quero ser melhor do que aquela pessoa. Não, você tá em casa, presa com você, você tem que ser melhor que você, e a sua única motivação é você. Então, assim, eu acho que esses tempos de quarentena têm sido muito interessantes também para desafiar os atletas muito nesse sentido de, cara, é isso, você vai acordar, você vai estar na sua casa, você não pode sair e você tem que ter motivação. Aline, eu acho que esse com certeza vai ser um gancho para sua resposta para a próxima pergunta que eu vou te fazer, mas
A gente tem visto no seu Instagram inúmeros treinos que você tem feito em casa, muito legais, muito diferentes. E aí a minha pergunta é, como que tem sido essa motivação de falar, cara, mais um dia em casa, vou ter que inventar alguma coisa, porque realmente a gente tem que ser bem criativo nessa hora. Então, como tem sido esse dia a dia de treino, de motivação sozinho em casa para fazer os treinos? Meu, olha, o interessante é que eu acho que essa quarentena, né, a gente foi forçado a isso e é um momento muito complicado para todo mundo. Só que eu acho que na minha vida eu sempre procurei ver a parte positiva das coisas, né? A quarentena a gente não pode controlar, né? E isso é uma outra coisa que eu aprendi, que a gente falava muito nos Estados Unidos. Você controlar o que é controlável por você, né? O que você não pode controlar, o que você não pode mudar com as suas próprias mãos, você não pode perder muito tempo com isso, porque aquilo não vai mudar de qualquer maneira, não depende de você, e você tem que colocar a sua energia e a sua força nas coisas que você pode fazer, nas coisas que você pode mudar. Então, eu estou dizendo isso porque a quarentena é incontrolável, é independente de nós. Não somos nós que decidimos se a gente vai ter que ficar em casa ou não. É o que está acontecendo. No meu caso aqui na Espanha, a gente tem pouquíssimas... A gente não pode decidir nada, porque a gente só sai... Para você ter uma ideia, a gente só pode sair na rua para ir ao mercado ou à farmácia ou algo urgente. Então, eu não posso nem sair na rua para dar uma corrida ou para, sei lá, praticar um esporte ao ar livre. A gente está proibido disso. Então, assim, eu poderia, no primeiro dia, sentar e chorar e dizer, né? Eu tenho milhões de desculpas para não treinar, né? Sim. Não tenho um campo, eu não posso sair na rua, eu não posso correr, eu não posso fazer nada em relação ao futebol. E se eu tivesse essa mentalidade, nunca que eu conseguiria estar treinando todos os dias. Mas eu acho assim que o atleta ele tem que ser proativo, né? Em tudo que diz respeito ao individual. O jogador de futebol, né, as jogadoras, nós jogamos um esporte coletivo. Um esporte que não depende só de nós. Mas a gente tem que entender que no coletivo existe uma responsabilidade individual. É uma responsabilidade minha, como atleta, como indivíduo dentro do time. Então, por exemplo, como que eu posso, se eu não acho a motivação minha, né? Se eu não penso assim, eu não consigo me motivar para fazer os treinos e tal. Então aí eu começo a pensar no todo. Eu começo a pensar no meu time, por exemplo, né? Como que eu posso ajudar o meu time nesse momento? Como que eu posso ser uma pessoa que está fazendo bem para o meu time, ou para a minha seleção, ou para as pessoas ao meu redor? E a resposta eu tenho que cuidar de mim primeiro, né? Porque, como na vida, para eu poder ajudar uma pessoa, eu preciso estar bem primeiro, né? Sim, sim. Então, é a mesma coisa, essa é a minha mentalidade minha como pessoa em relação ao meu time. Como que eu posso fazer o meu time melhor? Eu tenho que estar no meu melhor. Eu tenho que evoluir. Começa aí. Exatamente. Então, essa é a minha motivação diária. Às vezes, eu treino todos os dias. Um dia da semana eu descanso, não treino. Mas todos os outros dias eu treino. E eu não acordo todos os dias morrendo de vontade de treinar. Entendeu? Uhum. Ainda mais, tem treinos que são mais atrativos e mais divertidos do que outros, né? Sim. Mas assim, eu preciso fazer todos os tipos de treino. Então, tem dia que eu não tô com vontade. Mas aí, eu tenho a sorte de ter minha companheira aqui comigo, a gente se ajuda, a gente se motiva. Muitas vezes, sei lá, você tem uma melhor amiga que joga no mesmo time que você e você pode usar isso para uma motivar a outra. Mesmo pedir para os seus pais, entendeu? Te manterem
sei lá, um dia que você tá com preguiça e você não quer fazer nada, pedir pro pai e pra mãe te lembrar do porquê que você joga futebol, entendeu? Te lembrar dos seus sonhos e dos seus objetivos. Eu acho que tudo isso motiva, né, para continuar treinando. Então, assim, para responder a sua pergunta, né, Sofia, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de treinar. Eu sempre. É até engraçado que às vezes eu falo que eu gosto mais do treino do que do jogo, às vezes. Porque o jogo você não pode controlar. Tem vezes que, como goleira, você não vai tocar muitas vezes na bola. Sim. Ou a bola não chega muito, né? Dependendo do jogo. E no treino, não. No treino, você pode brilhar, você pode trabalhar em tudo aquilo que você quer. E eu amo treinar. Então, isso é uma coisa boa, já que vem de mim. Mas, assim, além disso, eu adoro, eu sou muito criativa, eu sou muito curiosa das coisas. Então, eu gosto, assim, eu faço os treinos que eu tenho que fazer, mas eu sempre tenho uma parte do meu treino que eu tento usar a criatividade, que eu tento fazer alguma coisa diferente, porque isso me motiva, isso me deixa feliz. Então, eu acho que é uma oportunidade, né, essa quarentena, é uma oportunidade para o atleta se conhecer melhor, Com certeza. descobrir quem ele realmente é, quem ela realmente é, e descobrir as coisas que ela gosta de fazer, porque assim, hoje em dia, cada vez mais, com a cultura que a gente tem, o atleta não está tendo a oportunidade de brincar, né? De jogar livremente, né? Que a gente chama nos Estados Unidos o free play. Tipo, eu vou pegar uma bola de futebol e eu tô aqui na minha sala e eu vou fazer o que der na telha, entendeu? Eu vou tentar um drible novo, eu vou trabalhar altinha, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. E, meu, antes a gente via muito isso. Provavelmente na sua infância, você pegava a bola de futebol, você ia pra rua com os moleques e você brincava, né? Sim, sim. Sem ter o pai e a mãe, sem ter um treinador, Por um horas e professor. horas. Você brincava, cara. E hoje a gente não vê muito isso. Talvez, né, questões culturais, violência, aumento da violência, tecnologia, às vezes as pessoas preferem jogar videogame, né, quando tá em casa. Então, assim, por inúmeras questões, as crianças estão cada vez menos entendendo o que é jogar livremente, né, sem ser uma coisa muito organizada. E, assim, nada contra. Gente, a melhor coisa que tem é você ter um treino organizado, você receber instruções de um professor. Tudo isso é necessário para o seu desenvolvimento. Mas você se descobrir e você jogar com a bola da maneira que você quiser, isso também é necessário. Com certeza. Né? Com E eu certeza. acho que a quarentena é a melhor oportunidade para isso. Porque é você e você, cara. Talvez você tenha um irmão, uma irmã, mas você tem que encontrar maneiras de jogar e se divertir sozinho. Sim, é um dos poucos momentos onde a pressão externa diminuiu, né? Então, assim, você não tá sendo cobrado para estar em nenhum lugar, você não tem que se locomover, você só tem que acordar, se cuidar, estar na sua casa, fazer as suas coisas no seu tempo do seu dia, né? Então, assim, vai ser com certeza um divisor de águas, na minha visão, a quarentena, principalmente para atletas, porque é aí que a gente vai ver quem realmente segue os estímulos internos, né? De vou melhorar e ser melhor todos os dias, ou quem depende muito dos estímulos externos para estar trabalhando no seu melhor. E aí, as pessoas que dependem muito dos estímulos externos agora estão numa posição um pouco mais difícil de motivação, né? E quem sempre dependeu dos estímulos internos já está numa posição um pouco mais confortável, porque sabe que precisa só de si mesmo para estar melhor a cada dia que passa. E no futuro, isso com certeza vai acabar sendo um diferencial competitivo para esse atleta, né? Com certeza. Muito legal, Aline, muito interessante. E aí, uma coisa que é interessante falar é você inspira muita gente, a gente sabe disso, né? E aí a minha pergunta é, quem inspira você, Aline, para se tornar melhor? Cara, ótima pergunta. Eu sou uma pessoa, eu costumo dizer, né, brincar, eu sou facilmente inspirada, né? Eu assisto um filme e, cara, eu tenho vontade de levantar. Já mexe a capa, vai mudar o mundo, né?
Exatamente, eu leio um livro, eu adoro ler biografia das pessoas, adoro ler. E biografia é uma coisa, cara, se você está procurando alguma coisa para ler, leia biografia de pessoas, né, famosas e tal, porque é Sim. muito legal. Porque assim, não precisa ser. Eu tenho, por exemplo, o meu goleiro favorito de todos os tempos é o Iker Casillas, né, o goleiro espanhol. E ele foi uma inspiração para mim no sentido do gol, né? Além do Marcão, do Rogério, na época que eu estava crescendo no Brasil. Mas assim, então eu tenho essa inspiração do futebol. Mas a maioria das pessoas assim que me motivam a levantar todos os dias são independentes do esporte, entendeu? Por exemplo, Legal. ontem eu assisti, antes de ontem eu assisti o filme. Tem aquele filme que chama Soul Surfer. Eu não sei, na verdade, eu não sei o nome em português, mas é de uma surfista havaiana que ela perdeu um dos braços surfando num ataque de um tubarão. É uma história real. Em português, desculpa, em português acabei de ver aqui, Coragem de Viver, é um filme de 2011, né? Exatamente. Então, eu assisti esse filme em 2011, eu lembro até hoje quando eu assisti esse filme, e aquilo, assim, já mexeu comigo. E aí, recentemente, o Netflix lançou um outro filme dela, que é a continuação, chama Unstoppable. Eu acho, não sei se já tem a tradução, né, se já tá no Netflix do Brasil, mas é a continuação. E eu assisti esse filme, cara. A gente assistiu, eu e a Bruna, a gente assistiu esse filme assim, antes de dormir. Quem disse que eu conseguia dormir depois? Eu queria levantar, eu queria treinar, eu queria fazer alguma coisa, tipo, sabe? Porque assim, são nessas histórias de motivação de pessoas que têm todas as desculpas do mundo para não fazer acontecer, sabe? E esse tipo de história que a pessoa vai contra todo Todas as mundo, possibilidades, né? todas as possibilidades, isso me inspira muito. Então, assim, não consigo pensar agora numa, num atleta ou num artista nesse momento, mas são tantos, sabe? Eu consigo me inspirar em pequenas coisas e eu acho acho legal. Acho que a gente tem que usar essa inspiração, a experiência de outras pessoas para te inspirar. E claro, a minha família, né? A gente pode encontrar esse exemplo dentro de casa, né? A gente olhar para o pai e para a mãe e pensar na vida que eles levam, na dedicação deles para poder manter a nossa casa, para poder colocar comida na mesa, para poder dar as oportunidades para nós, né, como filhos. A gente tem que olhar para os nossos pais e a gente tem que se sentir inspirado por isso, porque eles podem não ser atletas, mas no que eles fazem, eles estão diariamente se superando para poder prover para a própria família. Então, acho que a gente não precisa ir longe, não precisa assistir um filme ou ler um livro para se sentir inspirado. É verdade, Aline, falou tudo. E a gente tem, se a gente pegar esses exemplos de dentro da nossa casa, é ainda mais interessante, né? Porque a gente com certeza tem muitos exemplos que a gente está bem próximo deles, né? E a gente deveria usar isso também para nos alimentar, para a gente conseguir seguir. Muito bom. Aline, muito legal, tô adorando o nosso papo. Tá dando dicas ótimas para as meninas. A gente tem várias goleiras no projeto que com certeza se inspiram aí em você. Agora, para a gente continuar, eu queria fazer algumas perguntas para você, num formatinho de bate-bola, jogo rápido. Então, Tá. você vai respondendo Antes de de bate-pronto. começar. Não sei se você já participou desses aí, você deve estar fazendo um monte de live Ai, meu agora, Deus. mas enfim, vamos tentar inovar. Tá, mas peraí. Antes eu só queria falar uma coisinha. Você falou, né, das meninas do projeto. Eu queria parabenizar, porque eu tô seguindo os stories e eu tô vendo a galera postar que tá treinando em casa. Legal. Com material, sem material, usando produto de limpeza como cone, usando chinelo. É isso aí, eu acho que eu não preciso, sabe, tá sendo muito legal essa nossa conversa, mas eu acho que as meninas do projeto, principalmente, elas já estão sendo proativas, elas já estão, Com elas já certeza. entenderam, né, que... A mentalidade, Exatamente. Então, eu queria Muito legal. mandar
parabéns para todas essas meninas, porque, olha, eu estou acompanhando e eu sei que vocês estão firmes aí e estão continuando a treinar, e isso aí diz muito sobre vocês como atletas. Muito legal, é verdade. As meninas estão treinando, estão sendo criativas em casa. É produto de limpeza, é bolinha de meia. A gente vê assim, é muito legal e elas compartilham muito com a gente esses treinos também para a gente divulgar e também trazer visibilidade para essas meninas. Então, sim, muito bacana. Muito obrigada pela mensagem, Aline. Acho que é super importante, sim, a gente falar disso. As meninas têm realmente treinado muito. É, Legal. Aline, eu quero, antes da gente fazer isso, eu quero te fazer uma pergunta que, assim, todo mundo faz, mas não vou poder deixar de fazer. Até porque a gente tem algumas goleiras que não são tão altas. Desculpa, a gente vai ter que falar disso. Mas aí você tem 1,62 m, né, Aline? Sim. E aí você se desenvolveu como goleira sabendo dessa realidade, e aí com certeza você teve que treinar para quê? Para dar um salto mais alto, para se esticar mais. Como é que foi essa questão do tipo, beleza, eu não sou tão, não tenho a altura das goleiras, né? Que, enfim, entre aspas, né? Não que isso seja um limitador, mas eu acho que isso impõe um desafio a mais, né? Sim. Bom, não tem problema, porque eu tô acostumada com essa pergunta. Sempre sofri, sempre não, eu vou falar sobre isso um pouquinho, mas é normal o preconceito que eu sofro pela minha altura, até hoje, principalmente no Brasil. Então, eu queria dizer assim, por exemplo, quando eu cresci no Guarani, eu joguei muito futsal e eu não sabia que eu ia ser pequena, porque a minha mãe e meu pai são pessoas relativamente altas, né? Então eu não imaginava. Quando eu escolhi a posição, eu nunca pensei na minha altura, eu vou ser pequena, eu não vou crescer. E sei lá, eu sempre costumo dizer que aconteceu um tchutchu aí, né? Que eu não cresci. Eu não cresci tanto e acabei, né? Quando eu estava com 16, 17 anos, eu acabei me dando conta que eu estava um pouquinho, eu estava abaixo da média, né, de altura em relação às outras goleiras da minha idade. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, as pessoas, né, até isso pode ser uma surpresa para as pessoas, porque o americano, a gente acha que o americano gosta de pessoas fortes e altas, né, grandes e tal, mas a minha surpresa quando eu cheguei nos Estados Unidos as pessoas nunca falaram sobre a minha altura, né? Uhum. As pessoas sempre apreciaram muito o meu jogo, a maneira como eu jogava, e a minha altura nunca foi Nunca foi pauta. nunca foi uma pausa, nunca foi falado. Por quê? Porque eles viam tanto potencial em mim como atleta, em áreas que eu poderia desenvolver, que assim, por que eu vou falar da altura dela, sendo que a altura dela ela não vai mudar, né? Como é que eu vou mudar? Perfeito. Eu vou ficar esticada lá todo Perfeito. dia para ver se eu cresço? Perfeito. Legal. Entendeu? Então, eles falavam muito do que eu poderia mudar. Eram críticas mais construtivas, né? Como que eu posso evoluir como atleta e como goleira? E eu acho que me ajudou muito ir para os Estados Unidos. Como eu disse, não era só uma questão de parar os chutes ao gol, né? A defesa da meta. Era uma questão, o goleiro ele tinha uma função dentro de campo muito maior. Então, na cabeça deles era, se a gente consegue desenvolver a Aline para fazer todas essas funções, né? De uma maneira boa, né? Fazer essas funções bem, a altura será apenas um detalhe, né? E eu acho que foi isso que eu tive essa mentalidade. Eu recebi muita ajuda, muita confiança das pessoas que trabalhavam comigo lá. E eu sempre tive essa mentalidade. Tudo bem, a minha altura eu não posso mudar, mas tem todas essas coisas, né? A técnica, a força, a explosão, o meu posicionamento, o meu conhecimento tático, o meu jogo com os pés, a minha velocidade, tudo isso eu posso melhorar. E eu sabia que se eu focasse em controlar essas coisas, eu poderia me tornar uma grande atleta, independente da minha altura.
E foi isso que eu fiz. Muito legal, Aline. Mais uma vez sobre aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode controlar, né? Então, a realidade é essa, o que a gente faz a partir disso para potencializar o seu resultado? Eu fiz essa pergunta porque eu acho que para as meninas do nosso projeto é inevitável que alguns pensamentos do tipo, putz, mas eu não sou tão alta, ou putz, eu não sou tão forte, ou talvez alguns pensamentos limitantes possam surgir. E aí é interessante a gente ver, bom, mas ok, o que eu não posso mudar, beleza, é uma realidade, mas o que eu posso fazer a partir disso? E aí a gente vê esse tipo de mentalidade que com certeza traz um super potencial como atleta, é muito interessante assistir isso, e aí vira inspiração para todas as meninas. Muito bacana, Aline, muito legal saber disso. Eu tenho Legal, mais uma obrigada. também que eu queria te ouvir você falar sobre, né? Eu queria saber, foi uma cena que me marcou muito, Aline, muito, e eu fiquei assim, cara, arrepiada, assim. Eu falei, eu pensei ontem, vou falar com a Aline amanhã, eu quero muito perguntar sobre isso. Que é naquele jogo que foi para a decisão dos pênaltis Brasil e Chile, que você encarou a Tiane Endler. Como é que foi isso? De goleira para goleira, enfim, duas goleiras que são super reconhecidas, você e ela. Eu diria aí as melhores do mundo. E aí, esse momento, o que passou na tua cabeça naquele momento? A responsabilidade de goleira para goleira, você com a equipe. Conta pra gente como é que foi esse episódio que foi Brasil e Chile na final, né? Cara, meu, primeiro que esse foi um dos jogos assim mais marcantes na minha Com certeza. carreira. Não é nem assim por ter. Primeiro que o resultado do jogo não foi o que a gente queria, fiquei Claro. muito frustrada com isso, mas para mim foi especial porque eu estava na frente, né, dos meus, né, na frente do Brasil, da torcida brasileira. Minha família estava lá, eu tinha muitos amigos, muitas pessoas queridas. Então, para mim, assim, eu entrei em campo, né? Quando antes mesmo de começar o jogo, eu já tinha pensado em tudo isso, né? No momento especial que seria o jogo. E eu entrei em campo pensando exatamente isso. Eu espero que hoje eu possa realmente dar o meu melhor dentro de campo. Mesmo quem assistiu o jogo sabe que as condições foram horrendas, né? Choveu muito, não dava para jogar bola. Foi horrível, mas em nenhum momento eu deixei essa chuva interferir com isso, porque eu entrei em campo com uma missão. Eu entrei em campo pensando, eu quero dar o meu melhor hoje, jogar assim o melhor da Aline, porque eu quero honrar todas as pessoas que estão aqui, todos esses brasileiros, a minha família. E assim, a partir do momento que eu entro em campo, né, eu procuro estar num estado de atenção que eu estou vivendo jogada por jogada, né? Eu evito, e às vezes isso é difícil, porque às vezes começa a vir pensamentos, né? Ah, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, a gente não pode empatar esse jogo, a gente precisa marcar. Sim. Então a gente começa a ficar ansioso. E o atleta, ele tem que evitar isso. Começa a pensar em futuro, né? A gente tem que falar, opa, peraí. O mais importante é o que está acontecendo agora. O que está na minha frente, né? Um passe ou uma leitura, a comunicação. Então, eu procuro, né, no meu jogo, eu procuro muito desenvolver isso. Quando eu entro em campo, viver o momento, jogada por jogada, minuto por minuto. E eu acho que é isso que me possibilita realmente ter sucesso, né? Não deixar essa ansiedade tomar conta de mim. E eu tô contando isso para realmente responder a sua pergunta. Naquele momento, cara, eu não tava pensando em nada. Eu só tava pensando que eu tinha que defender o pênalti. Sim. Eu não tava pensando. Tudo se desintegrou em volta, assim, né? Só tinha. Exato. Sabe, o barulho, lógico, você tem a torcida e tal, mas você não tá pensando, ai, se eu pego, a gente ganha, se eu pego, a gente perde, se eu levo o gol, a gente perde. Ou então, nossa, eu tô indo contra a Endler. Não, cara, pra mim é mais uma jogadora lá, entendeu? E qual que é o objetivo na minha frente agora? Eu tô esperando o pênalti, eu preciso ter atenção na bola, eu preciso fazer a leitura da jogadora, mas é isso, sabe? E é loucura dizer isso, porque depois que passa tudo isso, você analisa o que passou, você fala, caraca,
Tipo, né? Olha o que você acabou de falar. Goleira contra goleira, o estádio está lotado, se ela fizer, ganha. Meu, nada disso está passando pela minha cabeça. É o que eu chamo assim, um estado de... É um estado de êxtase quase, sabe? Que você tá jogando e você não tá muito preocupado com o que vai acontecer no apito final. Você tá preocupado com o que tá ali na tua frente. Eita, aí, voltou. Deu um cortinho, Aline. Você não tá preocupado com o apito final. Você tá preocupado, se você puder repetir? Com o que tá ali na tua frente, né? Naquele Perfeito. momento. Muito bom, Aline. Muito bom. Legal. Tenho certeza que esse dia aí inspirou muitas meninas para assumirem aí as traves e foi incrível mesmo. Então, muito interessante saber o que passou e o que não passou na sua cabeça naquele momento, né? Ô, Aline, e mais uma perguntinha. Se você pudesse. Ali, uma pergunta interessante que o pessoal mandou. Como foi o caminho para adquirir esse padrão mental de estado presente, né? Que comentaram aí também a Laura. Como é que foi para atingir isso? Isso já sempre teve com você essa questão de estado presente ou isso foi sendo construído na sua carreira? Você sofreu para chegar lá? Não, é uma excelente pergunta, porque a gente acha, né, que tem coisas que ou a gente tem ou a gente não tem. E isso não é verdade, porque tudo pode ser trabalhado, tudo pode ser melhorado. O treino mental, ele é tão importante como um treino tático, como um treino físico, né? O treino emocional também. Então, essa parte emocional e mental também foi uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, que eu comecei a utilizar lá. A gente tinha algumas sessões de liderança com uma das nossas assistentes técnicas e a gente falava sobre a questão emocional, a gente falava sobre a questão mental. A pessoa que fazia esse trabalho, né, de liderança com os atletas era a treinadora de goleiro e foi uma pessoa que eu tenho muita sorte de ter passado assim 6 anos intensivos ao lado dela, porque eu aprendi muita coisa com ela nessa questão do mental, principalmente para o goleiro, né? Porque, por exemplo, a nossa posição nós não podemos errar, só que errar é humano e a gente comete Sim. erros, né? Todo mundo, o melhor do mundo erra. E o goleiro, se ele deixa esse erro te definir, né? Definir você como atleta, acabou seu jogo, pouco a pouco vai acabar sua carreira, né? O erro, ele não pode definir o atleta. O que define o atleta é o que ele faz após o erro, né? Então, assim, a gente conversava muito da questão do, errou, você tá puta com você mesmo, mas depois a gente fala sobre o erro no treino, né? Agora eu tenho que focar no que vai acontecer próximo, porque a próxima defesa pode ser a mais importante do jogo. Sim. Então, assim, eu já comecei a adquirir essas pequenas coisas, né? Pequenos treinamentos mentais que a gente utilizava na universidade. Antes disso, quando eu jogava no Guarani, eu lembro, cara, tinha jogos assim de futsal, principalmente é um jogo mais rápido, né? Que eu entrava em campo e aí eu não via o tempo passar. O jogo acabava e para mim parecia que tinha acabado de começar. Porque eu entrava muito naquilo, sabe? Eu tava assim, ligadona. E aquilo, eu acho que eu tô dizendo isso porque eu já tinha um pouco mais de facilidade nisso, porque eu conseguia me ligar ao jogo, eu sentia prazer no jogo. Só que, com o tempo, né, é impossível você, assim, esperar que essa atitude mental vai vir, assim, sem treino. Porque com o tempo tem jogos que, cara, tem jogos que você tem que ficar ali, ó, mentalmente plugada mentalmente no jogo, porque você não tá relando na bola. E se você deixar seu pensamento sair por um segundo, aquilo pode significar um erro para você. É verdade.
É verdade. Então, assim, eu tô dizendo isso porque tem jogo que você não consegue entrar nesse estado de flow, nesse estado de êxtase por você, não é uma coisa automática. É nessa hora que você precisa desse tipo de treinamento, que você precisa de coisas que te façam entrar nesse estado de atenção à jogada. Sim, sim, Eu acho que estar no tudo isso é momento presente. treinado. É. Exato, tudo isso é treinado. Eu acho assim, ó, a meditação, né? A gente fala hoje em dia, muita gente fala sobre meditação e tal. É uma coisa que tem me ajudado. Mesmo eu me dei conta que mesmo antes de eu começar a meditar com algumas apps, aplicativos, algumas ferramentas, mesmo antes eu já fazia isso, eu nem sabia que era meditação, mas eu fazia isso. Eu antes do jogo, eu tinha um momento meu, né? Um momento de relaxamento que eu estava assim no presente, pensando em como eu estava me sentindo no momento. E isso eu acho que sempre me ajudou. Como se fosse assim como que fala? Um aquecimento mental. Porque assim, a gente entra em campo e a gente aquece o físico, né? Só que Sim, e o mental? Como é que a gente aquece esse mental? O mental é também verdade. precisa ser aquecido e preparado. Interessante. E aí, mas esse aquecimento mental que você faz, existe algum ritual que você faz antes de entrar num jogo, antes de entrar numa decisão, para você, de fato, facilitar esse estado presente, Aline? Pô, antes, quando eu tô em casa ainda, né, antes do jogo, eu procuro visualizar. Isso é uma técnica, a visualização, eu acho que todo atleta hoje em dia tem que usar, porque não custa nada, é gratuito, depende só de você. E que é, né, a visualização, você visualizar as ações do jogo. Então, eu costumo dizer que antes de eu entrar em campo, eu já faço um mini jogo na minha cabeça. Então eu vejo eu mesma, né, a Aline, né? Eu sinto saindo numa bola aérea, fazendo uma distribuição, parando um tipo de chute. E quanto mais real você consegue deixar essa visualização, né? É como assim, ó, você consegue sentir o cheiro da grama, né? Muito Você bom. consegue sentir no seu músculo. Eu tô falando sobre isso e eu já tô começando a ficar, sabe? Você consegue sentir o seu músculo realmente performing, né? Fazendo essa defesa. Então, eu sempre faço isso. O mini jogo antes do jogo. Depois disso, eu tomo um banho gelado, que é uma coisa assim que parece que o banho gelado ele me traz para o presente. E eu faço um exercício de respiração, que é o que me deixa, me traz para o momento. E depois disso, quando eu chego em campo, eu sempre digo, né, a parte do aquecimento é super importante. Os treinadores realmente têm que levar a sério, os treinadores e os atletas, o aquecimento do jogo, porque ele é o que vai... como é que fala? Set the tone. Sabe, ele Você pode dar o tom, vai dar o tom mesmo. vai dar o tom do jogo, entendeu? Do atleta. E, por exemplo, tem coisas que você pode fazer no aquecimento, um trabalho cognitivo, por exemplo, né? Sei lá, você tem duas bolas, por exemplo, eu faço isso às vezes. O treinador tem duas bolas na mão, uma em cada mão, e ele deixa cair uma. E você tem aquele estímulo cognitivo também, né? E você ataca. Tem vários tipos de coisinhas mentais que você pode adicionar no seu aquecimento para você ligar sua mente também. Porque o futebol, ele não é só jogado com o seu corpo físico. Você tem que estar presente mentalmente, emocionalmente. Então, assim, essas são pequenas coisas que funcionam para mim. E Com se eu certeza. começo a ficar muito ansiosa, né? Tem alguns, por exemplo, tem jogos que a gente joga que tem o cronômetro lá, né? Então, se eu começo a olhar muito para o relógio, né, para o cronômetro, já opa, o que está acontecendo? Aline, Você já tá jogada por fugindo, né? jogada. Exato, jogada por jogada, Aline. Ó, próximo passe. Uma coisa que me ajuda também a estar presente é a comunicação.
Uhum. Porque a bola não precisa estar comigo, eu não preciso estar na jogada para me comunicar. Então, quando eu começo a fugir um pouco do jogo, né, a minha atenção, eu falo, opa, Aline, como é que você pode ajudar a equipe? Como é que você pode organizar a equipe? E eu começo a comunicar. Uhum. Lógico É, que... é um self-talk, assim. Você fala com você Exato. mesmo. Ah, muito, o tempo todo. Sim, imagino. Legal, legal. Ai, Muito, ai. muito bom, Aline. Bom, muito bom. Acho que dicas incríveis aqui, essa parte da visualização, da meditação. A gente fala muito sobre. A gente tomou essa oportunidade de falar muito sobre o mental também, porque a gente entende que o atleta sem o mental não vai durar muito tempo, né? Então, Exato. o projeto Meninas em Campo, inclusive, a gente faz um trabalho de atleta mentalmente forte com essas meninas. Então, a gente tem sessões semanais com as meninas para justamente trabalhar isso. E ter a tua participação aqui hoje falando um pouco mais sobre isso só reforça ainda mais o trabalho que a gente está fazendo. Então, sensacional. Ótimas dicas, Aline, muito bom. É, Legal. eu queria te fazer mais uma. A gente já vai dar 1 hora de live, a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Mas eu queria que você, se você tivesse um recado, se você encontrasse a Aline de 15 anos hoje, o que você falaria para ela, Aline? Caraca. Olha, pô, agora você me É pegou. difícil. É, Eu falaria para a Aline, seria um recado é, que eu acho que eu trago para minha vida, às vezes eu esqueço e eu tento me relembrar, né? Que é um recado que até seria interessante, né, falar para todas essas meninas aí. Eu falava para a Aline de 15 anos que eu falaria para a Aline de 15 anos que, embora o futebol eu falaria assim, Aline, o futebol vai ser algo muito especial na sua vida. O futebol vai realmente mudar a sua vida e tudo de melhor que você vai conquistar vai ser através do futebol. Mas a Aline sem o futebol também é uma Aline que vale a pena, né? Então, você como indivíduo, nunca perca a sua essência e o que você é como indivíduo, porque qualquer coisa pode acontecer. Um dia o futebol pode não existir mais para você. E isso não vai significar que você não tem valor no que você faz. Porque o futebol é uma paixão sua, mas não é o que te dá o seu valor como pessoa. Então, acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ter ouvido com 15 anos e é uma coisa que eu levo para a minha vida, que o futebol é a minha vida, é um estilo de vida, é a maneira como eu vivo. Mas a Aline não é só futebol, né? sim. Existe tanto da Aline que vai além do futebol. E se hoje eu tivesse que encerrar minha carreira por uma lesão, ou sei lá, porque não tenho mais oportunidade, ou não estou mais jogando no mesmo nível, se eu tivesse que encerrar hoje, eu seria uma pessoa contente comigo mesma, com o que eu desenvolvi, com o que eu aprendi, com as experiências que eu vivi. E eu acho que isso é interessante para as meninas de 15 anos, porque às vezes a gente acha que, nossa, eu só vou ser admirada, eu só vou ter sucesso se eu for uma grande jogadora. E não é isso. Você pode ser uma grande jogadora, mas o seu sucesso, o seu valor independe do futebol. E eu acho que isso as meninas precisam ouvir, porque o esporte ele tem que ser algo agradável acima de tudo, ele tem que ser algo prazeroso e não um objetivo. Eu vou parar ou eu vou ser feliz quando eu me tornar a melhor do mundo, porque Muito legal. a felicidade não está nisso. Muito legal. Eu acho que acima de tudo a gente tem que se divertir também, senão não faz sentido, né? Exatamente. Muito legal, Aline. Aline, sem palavras, sensacional a sua participação aqui. Eu acho que você trouxe uma tonelada aí de inspiração para as meninas. Eu Que queria, em bom. nome do projeto Meninas em Campo, agradecer
super sua participação. Foi 1 hora, parece que foi 15 minutos. Acho que eu entrei em estado de flow aqui, porque passou muito rápido. E aí a gente tem que encerrar, porque a live não pode durar mais que 1 hora, senão eles vão me cortar aqui no Instagram. Mas, Legal, putz, incrível, Aline. Muito obrigada. Acho que, enfim, se você quiser se despedir aí das meninas, a gente fica super feliz de ter tido você com a gente aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. Realmente foi um jogo de futsal aqui. Parece que acabou de começar. Sim. Obrigada. Eu